E aí, pessoal do sétimo ano, Matheus Viana aqui mais uma vez, mais uma semana, invadindo aí a sua casa. Essa semana a gente vai falar sobre briófitas e pteridófitas, e para não ficar um vídeo só muito longo, vou dividir em duas partes, em dois vídeos, tá bom? Semana passada a gente falou das características gerais das plantas, agora a gente vai começar a entrar nos grupos de plantas, naqueles 4 filos que a gente viu no final da aula passada, da semana passada. Então, briófitas e pteridófitas, a gente começa estudando as briófitas. Primeira coisa para qualquer grupo de ser vivo que você vai estudar é conhecer as características gerais deles. Tá? Começando pelas briófitas, é importante você entender que elas são sempre de pequeno porte, são sempre pequenas. Não significa que qualquer planta pequena que você vir seja uma briófita, mas todas as briófitas são obrigatoriamente sempre pequenas. Principal motivo por elas serem pequenas, elas serem avasculares. Esse A significa negação e esse vasco é um radical que significa vaso, mas no sentido de permitir a passagem. Tá? Como se fosse vaso sanguíneo, tá? Que passa o sangue. É nesse sentido, esse radical aí. Então, o fato de a briófita ser chamada de avascular significa que ela não tem vasos condutores de seiva, que a gente viu na semana passada. Vaso condutor de seiva é um vaso, é um tubo que tem dentro do corpo das plantas, que não são briófitas, para que as substâncias sejam transportadas dentro da planta. Se a briófita não tem os vasos condutores de seiva, é importante, tem que haver outra forma de deslocamento de substâncias dentro do corpo da planta. Essa outra forma é de célula a célula. Então, a célula da extremidade da estrutura que absorve os sais, a água e os sais minerais do solo, pega essa água, esses sais, e passa para a célula de cima. Aí a célula pega e passa para a célula de cima. Aí a célula pega até chegar à estrutura que vai utilizar essa água e esses sais para realizar a fotossíntese. Se a briófita fosse muito grande, muito alta, até a água e os sais minerais saírem da primeira célula da planta e chegarem até a estrutura que faz a fotossíntese, as outras estruturas já morreram, porque a estrutura que faz a fotossíntese tem que fazer a fotossíntese e ainda distribuir a glicose, as substâncias pela planta. Não ia conseguir fazer isso, porque esse transporte é mais lento, é menos eficiente, esse transporte de célula a célula. Então, o fato de as briófitas serem avasculares faz com que elas não alcancem grandes portes, não sejam grandes. E, além disso, o fato de as briófitas serem avasculares faz com que os órgãos que você está acostumado a ouvir, raiz, caule e folha, não recebam esses nomes nas briófitas. Uma briófita é mais ou menos assim, ó. Se você reparar, as setas não estão apontando para folha, caule e raiz. Estão apontando para filoide, cauloide e rizoide. Como essas estruturas não têm vasos condutores de seiva, elas são chamadas por outros nomes. Então, por exemplo, o cauloide, esse oide, significa em forma de. A estrutura que na briófita recebe o nome de cauloide é a estrutura que é em forma de caule, mas não pode ser chamada de caule porque não tem vasos condutores de seiva. E qual é a função do cauloide? A mesma função do caule nas outras plantas, que é sustentar a planta. Mesmo raciocínio para o filoide. Filo, esse fio aí vem de filo, que significa folha. Então, filoide é uma estrutura em forma de folha, que não vai ser chamada de folha porque não tem vasos condutores de seiva, então é chamada de filoide. E qual é a função da folha? Realizar a fotossíntese. E qual vai ser a função do filoide? Realizar a fotossíntese. Rizo significa raiz. Então, rizoide é uma estrutura em forma de raiz, mas que não pode ser chamada de raiz porque não tem vasos condutores de seiva. Qual é a função da raiz nas outras plantas? Fixar a planta ao solo e absorver água e sais minerais.
Então, a função do rizoide nas briófitas também é fixar a planta ao solo e absorver água e sais minerais. As briófitas, elas formam tapetes verdes em cima de rochas, às vezes de troncos. Esse tapete, obviamente, é bem fininho porque a planta é bem pequenininha. Esses tapetes, se você pegar uma porção e aumentar bastante, você vai ver isso aí, ó. Essa estrutura, formada por filóide, cauloide e rizoide, nas briófitas. Já que a gente viu as características, já que a gente aprendeu a reconhecer as briófitas, é importante a gente entender o ambiente onde elas vivem. De reconhecer. As briófitas foram os primeiros vegetais a habitarem a Terra. Repara que Terra está com letra minúscula aí, então não estou me referindo ao planeta Terra. Eu estou me referindo à Terra, ao ambiente terrestre. Ao ambiente que não é o aquático. Então, as primeiras plantas terrestres que vivem fora d'água foram as briófitas. Só que as briófitas dependem muito da água ainda. Principalmente na reprodução, que a gente vai ver. A gente vai ver por que elas dependem de ambiente úmido para a reprodução. Já que a gente já viu como elas são, onde elas vivem, a gente vai ver agora os exemplos de briófitas. O principal exemplo, mais famoso, é o musgo. Está bem aumentado aí para você conseguir ver. São sempre plantas pequenas. As hepáticas, que têm os filóides nesse formato diferente aí. E os antóceros. O antócero, essa estrutura comprida, essa haste, se chama esporófita. A gente vai ver melhor os detalhes quando a gente estudar a reprodução das briófitas. Aqui, então, cada haste dessa é um esporófito de uma planta e na base dessa haste tem vários filóides. Você vê como ele é pequenininho. Ó. Isso aqui é um pedaço de solo. Isso aqui, cada haste dessa é um indivíduo de antócero. E aqui tem uma mão humana, olha. Vê como a planta é pequenininha. Tá bom? Então é isso. A gente viu as características, viu o ambiente onde elas vivem, viu os exemplos. Agora a gente vai falar de reprodução de briófitas. Mas, antes de falar da reprodução das briófitas, vou trazer para você, vou fazer com você aqui um slide que eu podia muito bem ter colocado na aula da semana passada. Porque isso é característica geral de reprodução das plantas como um todo. Só que eu achei que ia ficar mais bacana falar disso antes de falar da reprodução das briófitas para ficar mais fresco na sua mente. Aqui vão começar a entrar uns nomes, né, que basicamente é o que complica quando você vai estudar ciências. Então eu preferi botar esse slide aqui agora e ir construindo o slide junto com você. Esse slide aqui, ele serve para qualquer planta. Qualquer planta que você pensar, que a gente ainda for estudar, para qualquer planta, serve esse slide que eu vou botar aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é a palavra gametófito. Gametófito, primeiro que fit vem de planta. Tá? Então, gametófito é uma planta responsável por produzir gametas. A função do gametófito é até tranquilo entender. Eu só quero que você entenda antes que o gametófito é uma fase da vida da planta. É uma planta, é uma estrutura que vai ser responsável por produzir os gametas. Então, o que você viu lá nas briófitas, cauloide, filóide, rizoide, aquilo é um gametófito, o musgo. O gametófito, em qualquer planta, é sempre responsável por produzir os gametas. Por isso o nome gametófito. É a planta que produz gametas. Os gametas, em qualquer espécie que produza gametas, não só nas plantas, em qualquer espécie, sempre que for possível, eu vou trazer esse exemplo, eu vou tentar comparar com os animais, que eu acho que você tem mais familiaridade, para você te ajudar a entender mais facilmente isso. Então vamos lá. Pensa em gametas humanos. Esquece que a gente está falando de planta por enquanto.
Gametas humanos. Qual é a função dos gametas humanos? Se juntarem para originarem um novo indivíduo. Pode ser eu, pode ser você. Então, nas plantas isso não é diferente. A função dos gametas é se juntarem para gerarem um novo indivíduo. Então, eu tenho gametas que vão fecundar. O que é fecundar? Se juntar para originar uma outra fase da planta que se chama esporófito. Era aquela haste comprida lá que estava no desenho, na foto do antócero. Tá? Mas isso fica para depois. Então, em qualquer planta, quando gametas se juntam, eles originam um esporófito. Em qualquer planta. E em qualquer planta, a função do esporófito é produzir esporos. Por isso o nome é esporófito. Esporo, aqui para gente, tem um significado muito próximo do significado de esporos que a gente viu lá no reino fungi, outro reino. Esporo é uma célula muito resistente, que consegue ficar esperando um ambiente que está ruinzão, que está péssimo para sobreviver, ficar bom. Então o esporo consegue sobreviver num ambiente ruim, num ambiente hostil, até esse ambiente melhorar e ficar favorável. Aí o esporo germina e gera um gametófito. E aí fecha o ciclo. Qualquer planta tem uma fase chamada gametófito, que tem como função produzir gametas. Esses gametas são produzidos, se juntam e formam um esporófito. O esporófito produz esporos, o esporo, ao chegar a um lugar, espera ele ficar favorável, se já não tiver, e origina o gametófito. Isso serve para qualquer planta. Já que você acompanhou esse raciocínio, a gente agora vai falar especificamente da reprodução das briófitas. A primeira coisa que eu vou falar sobre reprodução de briófitas é que o gametófito é a fase mais duradoura desse tipo de planta. É o único grupo de planta que tem o gametófito como fase mais duradoura. É o único. Então, uma segunda grande diferença entre briófitas e todo o resto das plantas. A primeira grande diferença são plantas avasculares, ou seja, não apresentam vasos condutores de seiva. E a segunda, a fase mais duradoura é o gametófito. Se eu estou me referindo a um gametófito, é porque ele produz gametas. Se eu estiver me referindo a um gametófito masculino, é porque essa planta só produz o gameta masculino. No caso das briófitas, esse gameta se chama anterozoide. Nessa imagem tem uma estrutura chamada anterídeo aí. Não se preocupa com esse nome, mas só para você entender. Mais uma vez vou aproximar dos animais para você, por causa da familiaridade. Se eu falo para você que um ser humano é capaz de produzir gametas, você sabe muito bem que não é qualquer parte do ser humano que é responsável por produzir gametas. Se eu estiver falando do homem, é uma estrutura chamada testículo. Se eu estiver falando da mulher, é uma estrutura chamada ovário. Assim como isso acontece nos animais, no caso do gametófito aqui da briófita, também não é qualquer parte, não é um filóide, não é o cauloide, não é o rizoide que produz, não é qualquer parte que produz o gameta. Existe um órgão específico chamado anterídeo. Então, o gametófito masculino produz o gameta masculino, chamado anterozoide. Repara que o anterozoide tem dois flagelos. Duas estruturas aqui, ó. Um flagelo aqui e o outro flagelo aqui, ó. O que são esses flagelos? Ou para que servem esses flagelos? Para o anterozoide bater e nadar. Então ele nada até o gameta feminino. O gameta feminino se chama oosfera, assim, com dois Os mesmo. Oosfera.
A oosfera é o gameta feminino. Logo, ela é produzida pelo gametófito feminino. E assim como não é qualquer parte do gametófito masculino que produz um anterozoide, não é qualquer parte do gametófito feminino que produz a oosfera. A oosfera não é produzida pelo filoide, nem pelo cauloide, nem pelo rizoide do gametófito feminino. A oosfera é produzida por uma estrutura chamada arquegônio. E você também não vai se preocupar com esse nome. É só para você entender que existe uma estrutura específica do gametófito feminino que é responsável por produzir a oosfera. E aí o anterozoide nada até a oosfera, repara. Ele nada até a oosfera. Então ele depende de água no ambiente. Ué, Matheus, calma aí, mas você falou que as briófitas vivem na Terra. Depende de água para chegar até a oosfera? Por isso que o ambiente tem que ser úmido. A gente está falando de uma célula. O anterozoide é uma célula, então é muito pequena. Então ela não precisa estar na água, mergulhada na água. Basta que haja muita umidade no ambiente. A água no estado gasoso. Se tiver em grande quantidade, o anterozoide, como é muito pequeno, ele consegue nadar até a oosfera. Então, briófita não consegue sobreviver, se reproduzir, se não houver grande umidade no ambiente. Aí eu vou voltar para aquele esquema que a gente fez de reprodução de briófitas, de plantas no geral, desculpa. Esse esquema aí é um esquema, tudo que está em preto, escrito em preto, serve para qualquer planta. Qualquer tipo de planta passa por essas fases, por esse processo. E aí eu vou começar a acrescentar em vermelho aquilo que é exclusivo de briófitas. Aquilo que a gente está falando sobre briófitas. Então a primeira coisa que eu falei foi do gametófito, que é a fase mais duradoura das briófitas. Você pensa lá num musgo, o que vem à sua cabeça, que é o cauloide, os filóides, o rizoide, isso é o gametófito. Como acontece em qualquer planta, a função do gametófito é produzir os gametas. Nas briófitas, especificamente, porque está em vermelho, então a gente está falando das briófitas, se eu estiver me referindo ao gameta feminino, o nome dele é oosfera. Se eu estiver me referindo ao gameta masculino, o nome dele é anterozoide. A gente continua a falar sobre o ciclo reprodutivo das briófitas no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.